Nas camadas do solo tunisiano, arqueólogos encontraram uma anomalia estranha e aterrorizante. Uma camada de 1 metro de cinzas absolutamente inertes. Sob ela, pedras vitrificadas pelo calor e ossos densamente compactados. Acima, o nada. O vazio. Nenhuma degradação gradual, nenhum declínio natural. Uma das maiores metrópoles da antiguidade não desapareceu após uma guerra longa e extenuante. Ela evaporou em 144 horas de um inferno incessante. Isso não é apenas um enigma arqueológico. É a evidência de uma monstruosa anomalia histórica. A maior máquina de guerra do mundo antigo não varreu da face da terra um inimigo atual e formidável, mas destruiu metodicamente um vassalo leal e plenamente desarmado, que pagava seus impostos obedientemente há décadas. Por que matar quem já está de joelhos? A aniquilação da capital africana em 146 a.C. não foi apenas o triunfo de legiões calejadas. Foi um ato de sadismo geopolítico sem precedentes. Uma limpeza total que alterou a ordem mundial para sempre. Um ato que apagou uma grande cultura, mas que, simultaneamente, como um vírus, disparou um mecanismo irreversível de podridão no próprio coração do vencedor. Tudo começou com o medo. Um pavor animal, primitivo e paralisante. Meio século antes desses eventos, o general cartaginês Aníbal marchou pela Itália como um implacável deus da morte. Ele deixou para trás montanhas de cadáveres romanos apodrecendo em canas, quase 80.000 mortos em um único dia. Anéis retirados dos dedos de cavaleiros e magistrados mortos foram recolhidos no campo de batalha e enviados para o outro lado do mar em cestos. E embora o Estado tenha sobrevivido por milagre naquela época, Roma quebrou por dentro. A dor de uma geração inteira de vencedores cristalizou-se em uma psicose de massa agressiva. Imagine uma nação que, durante décadas, dorme com uma espada afiada sob o travesseiro, mesmo quando o velho inimigo já está enjaulado há muito tempo. O poder não buscava mais compromissos diplomáticos complexos. Ansiava por apenas uma coisa: o apagamento físico e absoluto do adversário derrotado da história. É a mentalidade de quem sobreviveu por milagre, mutada no cálculo gélido de um carrasco em série. O que você sentiria ao perceber que seus líderes adorados estão dispostos a descartar centenas de milhares de vidas apenas pelo terror cego diante dos fantasmas do passado? Você seria capaz de votar pela morte de um povo inteiro em troca da ilusão confortável da sua própria segurança? O tempo passava de forma implacável. O pesadelo do século passado já estava coberto pela pátina esverdeada dos monumentos de bronze, mas os senadores continuavam acordando em suor frio. E aqui reside a principal mudança social daquela era. A elite percebeu algo incrivelmente cínico. A ameaça vem de bem para as massas. O pânico é um recurso político ideal e inesgotável. Os burocratas transformaram um antigo rancor nacional no alicerce de concreto armado de seu poder. A atmosfera opressiva de busca por inimigos internos tornou-se a rotina diária. Centúrias de elite marchavam pelo calçamento e oradores proferiam discursos inflamados nas tribunas. Mas sob as togas brancas como a neve, escondia-se um tremor gélido de insegurança. A capital do mundo tornou-se semelhante a um predador enlouquecido pela própria força, que estraçalha metodicamente com as garras uma vítima amarrada, simplesmente porque sua genética recorda a agudeza das presas dela. O sistema exigia sangue novo para justificar seus orçamentos inflados. A hegemonia total exige submissão absoluta. Qualquer um que tente erguer um império eterno sobre as cinzas fumegantes de um vizinho inevitavelmente despenca no abismo da falta de limites. E então ocorre o imprevisto. Um caso de força maior que virou o tabuleiro de forma bruta. Um erro de cálculo fatal nos planos frios do hegemon. O adversário derrotado, humilhado e sobrecarregado com tributos leoninos, recusa-se categoricamente a morrer. Os romanos esperavam sinceramente que seu velho inimigo apodrecesse em silêncio nas areias, que seus mercados ficassem vazios, sob o peso das sanções,
e que os cidadãos regredissem ao estado de selvageria. Mas eles subestimaram catastroficamente a resiliência dos púnicos. Essa subestimativa foi o gatilho que arrastou a República inexoravelmente para a escuridão de crimes novos e sem precedentes. Enquanto patrícios gananciosos dividiam novas províncias em meio a escândalos, o serviço de inteligência trazia relatórios assustadores da Costa Sul. Cada palavra naqueles pergaminhos era um tapa na face do ego hipertrofiado da metrópole. O inimigo não apenas sobreviveu, desafiando as previsões. O inimigo estava enriquecendo rapidamente. Os derrotados, privados para sempre do direito a um exército e a uma frota de guerra, investiram toda a sua energia desesperada no comércio. Seus portos reconstruídos enchiam-se novamente com centenas de navios de carga pesados. Suas praças brilhentas transbordavam de grãos selecionados e tecidos preciosos. Pior ainda, eles quitaram suas gigantescas dívidas de reparação com uma antecipação debochada do cronograma. E isso enfurecia o Capitólio, mais do que qualquer revolta armada aberta. O triunfo financeiro dos vencidos revelou-se a humilhação mais dolorosa para os vencedores. A prosperidade de um Estado estrangeiro, formalmente independente, começou a ser interpretada abertamente como uma ameaça direta a Roma. O desajeitado aparelho estatal rangeu pesadamente, colocando a economia em pé de guerra. Tudo o que era necessário era um pretexto jurídico, apenas uma faísca para mandar aquele sucesso alheio pelos ares. O defensor da pátria para uns, inevitavelmente se transforma em criminoso de guerra para outros. A metrópole construía aquedutos grandiosos para abastecer as cidades com água limpa, enquanto os púnicos construíam navios espaçosos para suprir o continente com mercadorias. Mas tanto a criação quanto o comércio mostraram-se absolutamente impotentes diante da suspeita maníaca da superpotência em ascensão. Ao final de 152 a.C., a tensão social na sociedade atingiu o ponto de ebulição. Nos corredores sombrios do poder, começaram a soar notas metálicas e frias de sentenças intransigentes. E enquanto nas praças veteranos grisalhos e cobertos de cicatrizes incitavam os cidadãos com lembranças do sangue derramado de seus avós, do outro lado do mar quente, uma vida completamente diferente fervilhava. Lá, entre o barulho ensurdecedor dos guindastes portuários e o tilintar incessante de prata, florescia rapidamente um verdadeiro milagre econômico. Um milagre que um ancião obstinado e influente já havia decidido apagar da história humana até o último tijolo. Esse ancião era mestre na manipulação, Marco Pórcio Catão. Veterano, asceta, fanático. Enquanto nos mercados africanos a prata corria como um rio, na escuridão fresca do Senado romano amadurecia um plano gélido. No início de 150 a.C., Catão viajou ao sul em inspeção. Ele esperava ver casebres miseráveis de bárbaros quebrados. Em vez disso, seus olhos foram queimados por um sol ofuscante que refletia intensamente nos telhados dourados. Ele viu o poder assustador do comércio renascido. Caravanas com tecidos exóticos, montanhas de grãos selecionados, multidões de pessoas fartas e confiantes. Cartago não estava morrendo. Cartago desfrutava da paz. O velho guerreiro não podia perdoar isso. Ele voltou para a Itália e levou ao Capitólio figos africanos frescos. Deixou cair propositalmente o fruto maduro no chão de pedra frio. A casca verde rachou e o suco doce escorreu. Plutarco escreveu que o ancião manteve uma pausa dramática. Este figo foi colhido há apenas 3 dias, disse o orador secamente. O salão barulhento paralisou instantaneamente. Vejam quão perto de nós está a ameaça mortal. A partir daquele dia, Catão terminava qualquer discurso com uma frase maníaca. Cartago deve ser destruída. As palavras soavam como golpes de chicote. Elas caíam sobre as cabeças dos ouvintes, paralisando metodicamente o que restava de bom senso. Você conseguiria resistir por muito tempo a esse bombardeio psicológico diário? Suportaria a pressão da propaganda quando um herói nacional, da tribuna, profetiza todos os dias a morte de seus filhos? Após 2 anos dessa agressiva lavagem cerebral política, a sociedade estava madura para o sangue. Os intrigantes do Senado lançaram um esquema genialmente sórdido.
Um ataque militar direto pareceria bruto demais. Os romanos adoravam a pureza jurídica de seus atos sujos. Decidiram usar uma força por procuração, o reino da Numídia, vizinho ao sul dos púnicos. Tribos selvagens de cavaleiros agressivos, sob a liderança do rei Massinissa. O antigo Tratado de Paz romano proibia estritamente os cartagineses de guerrear sem a permissão do Senado. Era o laço invisível ideal. Os númidas começaram a abocanhar pedaços de terra alheia descaradamente. Queimavam aldeia após aldeia, roubavam rebanhos e matavam camponeses. Cartago enviava súplicas humilhadas para a Europa. Emissários imploravam por justiça. Mas as comissões senatoriais chegavam, olhavam com indiferença para os celeiros em chamas e partiam em silêncio. A crueldade burocrática manifestou-se em sua forma pura. A lei tornou-se não um escudo para os fracos, mas um instrumento de tortura sofisticado. A morte de um Estado inteiro era cuidadosamente embrulhada em folhas de pergaminho com selos de chumbo. O grau de tensão social na metrópole atingiu o limite crítico. A paciência esgotou. Imagina-se no lugar de um simples mercador de especiarias. Ruas estreitas, cheiro de peixe podre e suor. Bandidos estrangeiros degolam seus parentes na fronteira, enquanto o árbitro mundial vira as costas com cinismo. O desespero sempre vence a lógica. Na primavera de 151 a.C., os púnicos não aguentam mais. Eles reúnem uma milícia popular e desferem um contra-ataque desesperado contra os acampamentos númidas. A armadilha fechou com um estalo ensurdecedor. Um erro catastrófico. Uma falha fatal no autocontrole. O Império só esperava por isso. O Tratado de Paz foi rasgado. O pretexto ideal para uma campanha punitiva de larga escala foi encontrado de forma absolutamente legal. Nos portos militares da Itália, as legiões começaram a embarcar em navios de transporte rangentes. O chumbo da inevitabilidade pairou sobre o Mediterrâneo. Você conseguiria aceitar o fato de que o direito básico à autodefesa significa, para você, uma sentença de morte imediata? Observe essa catástrofe iminente pelos olhos de um jovem escrivão romano. Ele coloca o selo de cera no decreto de mobilização em massa. A cera vermelha quente queima seus dedos finos. Um olhar indiferente e entediado desliza pelas linhas uniformes. Nessas letras de tinta, está cifrada a morte de centenas de milhares de pessoas. Mas para ele, é apenas a rotina da noite. Mais um passo bem-sucedido na carreira. A máquina estatal mastiga destinos alheios sem emoção alguma. A chantagem geopolítica atingiu a velocidade máxima. Os púnicos perceberam a magnitude do fracasso e tentaram recuar. Por medo, executaram seus próprios comandantes da milícia. Enviaram embaixadores aos vencedores com uma proposta de rendição total. Rastejaram humilhados na poeira. Mas a engrenagem da destruição, uma vez acionada, não podia ser parada. A ganância das elites romanas exigia novas terras férteis. A paranoia exigia um silêncio de cemitério no sul. A diplomacia mostrou sua verdadeira face predatória. O assassinato impecavelmente legal do principal concorrente econômico. O triunfo absoluto do sadismo burocrático. As sanções econômicas não funcionaram como uma ferramenta de controle diplomático. Tornaram-se um laço de seda no pescoço. Uma economia pacífica e próspera é sempre um alvo excelente. Quando uma riqueza colossal é desprovida de dentes de aço, ela se torna apenas uma isca saborosa para o predador. Os sucessos dos vencidos enfureceram os vencedores muito mais do que o tilintar de suas espadas meio século antes. O mundo viu a fórmula terrível da hegemonia imperial. A justiça dos poderosos é apenas uma crueldade institucionalizada e bem embalada. Os romanos escreveram leis complexas para governar dezenas de povos, mas essas leis mostraram-se absolutamente impotentes diante do instinto animal primitivo de destruição total. O Capitólio apresentou seu primeiro ultimato, e esse documento gélido não deixava chances diplomáticas. As velas brancas de uma enorme frota de transporte cobriram gradualmente todo o horizonte.
A escuridão desceu sobre as costas quentes da África. E nessa sombra densa e pegajosa, aproximava-se dos portos barulhentos, não apenas uma frota punitiva de uma superpotência. Aproximava-se deles, lenta mas inexoravelmente, uma traição gélida e absoluta. A traição ancorou na costa de Útica na primavera de 149 a.C. A enorme sombra das velas de guerra romanas caiu sobre a areia aquecida pelo sol. Os púnicos ainda esperavam desesperadamente comprar a vida. Enviaram aos cônsulos seus melhores negociadores. A resposta do Império foi extremamente simples e fria. Vocês nos entregarão 300 crianças, meninos e meninas das famílias mais influentes, como uma garantia sólida de suas intenções pacíficas. Pare por um segundo. Imagine este momento. Você é um político nobre. Você tem status, poder e dinheiro. E dizem na sua cara: entregue seu filho como refém para aqueles que sonham com a sua morte. Caso contrário, amanhã sua pátria será reduzida a cinzas. Você seria capaz de fazer essa escolha terrível? Isso não é alta diplomacia de Estado. É chantagem geopolítica pura e concentrada. A cidade mergulhou na escuridão de soluços pesados. Nos cais do porto, ouvia-se um gemido ensurdecedor. Mães agarravam-se com todas as forças às bordas dos barcos de transporte que partiam, esfolando os dedos até sangrar na madeira molhada. As crianças eram levadas para sempre rumo ao desconhecido. O sacrifício foi feito, o pacto selado com sangue vivo. Mas a máquina do engano burocrático estava apenas começando a acelerar. Os legados romanos sorriram com cinismo e apresentaram a segunda exigência. Já que vocês querem tanto uma paz duradoura, para que precisam de arsenais cheios? Entreguem todas as armas, até a última espada enferrujada. Os cartagineses obedeceram a isso também. Filas intermináveis de carroças pesadas seguiram para o acampamento romano. Como escreveu o historiador Apiano, eles entregaram voluntariamente 200.000 conjuntos completos de armadura, milhões de dardos e flechas, e milhares de máquinas de cerco volumosas. Uma montanha inteira de aço brilhante e mortal passou suavemente para as mãos do inimigo. A madeira reforçada das catapultas foi depositada aos pés dos legionários. A cidade ficou absolutamente nua, indefesa, exaurida. As elites de Cartago acreditavam sinceramente que haviam comprado o sossego. Elas apenas adquiriram ingressos na primeira fila para a própria execução. A diplomacia romana é a arte sofisticada de deixar a vítima nua antes de empurrá-la no abismo. Seguiu-se um silêncio sufocante. Os embaixadores de Cartago estavam novamente diante dos cônsules na tenda romana fresca. E então soou o acorde final dessa monstruosa sinfonia de mentiras. O cônsul Censorino levantou-se lentamente de sua cadeira. Sua voz era absolutamente desprovida de emoção, uma constatação burocrática seca dos fatos. Vocês entregaram as armas. Isso é muito bom. Agora, abandonem a cidade imediatamente. Destruiremos Cartago até os alicerces. Vocês podem construir casas novas em qualquer lugar, mas a não menos de 15 milhas da costa. O golpe. O choque cego. O ar travou nos pulmões como um bloco de gelo. Abandonar suas casas? Deixar os antigos altares dos antepassados? Afastar-se do mar, que era o sangue deles, a vida deles, seu único sentido? Uma nação antiga de mercadores sem saída para o mar é um cadáver vivo. Os romanos não queriam lealdade, não queriam garantias de segurança nas fronteiras. Eles queriam apagar a própria identidade dos púnicos, arrancar a alma deles, expulsar uma metrópole inteira para o vazio poeirento e escaldante, rumo a uma morte certa pela fome. Os embaixadores caíram de joelhos. Em desespero, batiam com a cabeça nas sandálias dos vencedores. Perdiam a voz, gritavam roucos sobre os juramentos quebrados diante dos deuses. Lembravam das décadas de pagamento pontual de tributos, dos filhos entregues, do arsenal retirado.
Os cônsules calavam-se. Seus rostos pareciam máscaras de granito imóveis. Ordem é ordem. A máquina imperial não tem consciência. Ela tem apenas instruções rigorosas para a limpeza de territórios. A notícia da sentença cruel atingiu a capital mais rápido que um vento de tempestade. E então, o medo primitivo desabou no abismo. O terror pegajoso diante da inevitabilidade evaporou sem deixar rastro. Seu lugar foi ocupado instantaneamente por uma fúria negra e avassaladora de pessoas condenadas. As ruas literalmente explodiram. A multidão enlouqueceu com a dor da traição. As pessoas correram em busca de culpados, aqueles que aconselharam o desarmamento, aqueles que entregaram as crianças ao inimigo. Líderes políticos eram apedrejados brutalmente nos próprios degraus de mármore branco do Senado. A ira da multidão consumiu os negociadores por completo. Dos diplomatas não restaram sequer os nomes. A cidade afogou-se por algumas horas em uma revolta cega e caótica. Foi o momento de um colapso psicológico absoluto. O ponto de não retorno fora ultrapassado. Quando um homem não tem absolutamente nada a perder, ele se torna a criatura mais perigosa do planeta. Naquela noite terrível, os cartagineses compreenderam uma verdade implacável. A submissão não salva do carrasco. Ela apenas torna o processo de descarte mais barato e confortável para o agressor. As pesadas folhas dos portões da cidade começaram a se mover, uma em direção à outra, com um rangido terrível. Fecharam-se com um golpe surdo, isolando a metrópole do resto do mundo para sempre. Esse estalo metálico rasgou o silêncio da noite. Os portões hermeticamente fechados de Cartago tornaram-se o símbolo monolítico do desespero. Aquele mesmo desespero que, da noite para o dia, transformou um povo desarmado em um arsenal de puro ódio. Atrás daqueles portões fechados, o desespero fundiu-se instantaneamente em forma física. Dentro das muralhas, começou um trabalho sem paralelos na história antiga. Imagine esta cena. Os fornos de fundição rugem continuamente. O calor queima os pulmões. O ar está impregnado de fumaça acre e do cheiro ácido de suor. Toda a metrópole, com cerca de 500 mil de pessoas, sofre uma mutação. Ela se transforma em uma única e gigantesca fábrica de guerra. As praças comerciais estão cobertas de carvão. Nos belos pátios internos, ardem forjas de ferreiro. Isso já não é uma cidade. É um mecanismo de sobrevivência único, vivo e pulsante. O comando é assumido por Asdrúbal. Até ontem, ele era um pária político, um criminoso jogado no corredor da morte para satisfazer os embaixadores romanos. Hoje, a multidão enfurecida derruba as pesadas portas da prisão. Asdrúbal sai para a luz e torna-se um ditador absoluto. Ele age com uma eficiência implacável. Nada de diplomacia, nada de discussões vazias, apenas cotas de produção rigorosas e disciplina cega. Mas de onde tirar a matéria-prima? O inimigo levou todo o aço. A solução choca pela praticidade. Os sacerdotes arrancam o revestimento precioso das estátuas dos deuses. Relíquias sagradas, que por séculos guardaram a paz dos cidadãos, são lançadas impiedosamente nas chamas rugentes. Ouro, prata, bronze ritual, tudo derrete. Tudo se transforma em pontas pesadas para lanças baratas. Existe sacrilégio maior do que destruir seus próprios deuses? Mas quando os céus são impotentes para proteger seus filhos, só se deve rezar para o ferro forjado. 3 semanas após o ultimato fatal, surge uma nova ameaça. Uma escassez catastrófica de combustível. O bloqueio marítimo cortou as rotas de suprimento. As florestas ao redor da metrópole já não existem há muito tempo. Não há madeira. E então as pessoas começam a destruir metodicamente suas próprias moradias. As pesadas vigas de carvalho de vilas luxuosas são arrancadas pela raiz. Os telhados desabam para dentro de quartos ricos. A madeira seca vai direto para a fornalha dos fornos. A cidade está literalmente devorando a si mesma.
Ela queima o seu passado para forjar a armadura do futuro. Você seria capaz de destruir com as próprias mãos a sua casa, apenas para matar aquele que veio tomá-la? A produção atinge escalas inimagináveis. Dia e noite, ecoa o tinido ensurdecedor dos martelos. Golpe. Pausa. Golpe. O ritmo dessa febre industrial é enlouquecedor. Segundo registros da época, 140 escudos saem diariamente das oficinas empoeiradas. 300 espadas pesadas, 500 lanças longas, 1000 dardos perfurantes. Isso não é apenas estatística, é a obsessão maníaca de um povo condenado. Os artesãos dormem no próprio chão de pedra quente. Trabalham até que as mãos se tornem calos sangrentos. Desmaiam de exaustão total. Mas a linha de produção não para por um segundo sequer. Contudo, ao final do segundo mês de mobilização, ocorre uma falha crítica. O mecanismo emperra. Um novo risco ameaça desmoronar toda a linha de defesa. As máquinas de cerco estão prontas. As armações de madeira de centenas de novas catapultas apontam ameaçadoras para o céu. Mas são absolutamente inúteis. São apenas floresta morta. Para um disparo potente, são necessários feixes de torção elástica. É necessária uma corda de altíssima resistência. Os estoques de tendões bovinos esgotaram-se há muito tempo. Não há mais corda de cânhamo. Os engenheiros estão em pânico. Sem a artilharia pesada, as muralhas ruirão no primeiro dia de assalto. Nesse momento, ocorre um evento que desafia qualquer noção sobre os limites do sacrifício humano. Mergulhe nesta cena. Torne-se, por um segundo, uma mulher cartaginesa. Você está sentada em um degrau de pedra sujo. Suas mãos tremem levemente devido à fome. Na palma da mão, uma faca de bronze cega está firmemente apertada. Você reúne seu cabelo espesso e escuro em uma mecha apertada. Um movimento brusco. O metal corta os fios com um ruído seco e repugnante. Você entrega voluntariamente seu orgulho, sua identidade. Para quê? Para esticar com força a mola mortal de uma balista. Dezenas de milhares de mulheres fazem o mesmo. Aristocratas em sedas manchadas e escravas em farrapos formam uma única e interminável fila. Em silêncio, lançam seus cabelos em enormes cestos trançados. Essa montanha de cabelo humano torna-se a principal vantagem tática. A anulação total da individualidade em prol da sobrevivência da nação. A ganância dos vencedores é sempre cega. Os cônsules romanos não tiveram pressa em atacar. Estavam absolutamente certos de que o pânico faria o trabalho sujo por eles. Esse foi o seu erro histórico fatal. Deram ao inimigo o recurso mais precioso, o tempo. Em poucas semanas, a vítima desarmada desenvolveu presas de aço. Os batedores da República ouviam apenas um zumbido indistinto por trás das barreiras de pedra. Esperavam encontrar uma multidão quebrada e em prantos. Carregavam cordas longas para prisioneiros submissos. O império veio punir o escravo sem direitos, mas despertou o demônio cego da guerra total. As legiões, com armaduras de brilho ofuscante, avançam autoconfiantes. Não suspeitam que sua arrogante blitzkrieg já está condenada. O impecável mecanismo militar de Roma lança-se com toda a força diretamente contra as muralhas ciclópicas. Essas muralhas ciclópicas inspiravam um terror sagrado. 30 quilômetros de pedra sólida e impenetrável. Em alguns pontos, a espessura da alvenaria chegava a 10 metros. Não era apenas uma fortificação. Era um monólito arquitetônico, erguido para zombar da artilharia inimiga. Os legionários romanos, acostumados a esmagar capitais alheias em poucas semanas, olhavam para aquela enormidade com um sorriso condescendente. Aproximaram-se das fortificações como proprietários arrogantes chegando à porta de seu próprio celeiro. Esperavam que, ao som das trombetas de guerra, os púnicos caíssem de joelhos. A soberba sempre cega. O assalto começou. Pesadas torres de cerco rastejaram rangendo em direção às fendas. E então, os céus se abriram. As catapultas, tensionadas com cabelos femininos, golpearam com uma força monstruosa. Uma chuva contínua de dardos de aço
e blocos de pedra, desabou sobre as fileiras brilhantes dos atacantes. A infantaria invencível da superpotência engasgou, pela primeira vez, com o próprio grito. De cima, óleo fervente era vertido sobre as escadas de assalto. Ele penetrava nas juntas da armadura, queimando a pele e não deixando qualquer chance de salvação. O preço que as legiões pagavam por cada passo revelou-se exorbitante. A blitzkrieg imperial perfeita sucumbiu em meio à fumaça asfixiante logo nas primeiras horas. Você seria capaz de manter a sanidade enviando milhares e milhares de seus soldados para a morte certa em prol das ambições políticas de um senado distante? Os cônsules romanos enviavam. Os meses se transformaram em um impasse exaustivo e sangrento. O ano de 149 a.C. deu lugar, imperceptivelmente, ao de 148 a.C. O plano de uma limpeza rápida e elegante tornou-se uma catástrofe militar em larga escala. A máquina indestrutível da República atolou-se mortalmente nas areias africanas. Coloque-se por um segundo no lugar de um soldado de infantaria romano comum. Seu elmo de bronze ferve sob o sol escaldante. O ar está impregnado com o cheiro acre da decomposição. O enorme acampamento de cerco transformou-se em uma cloaca fétida. A disenteria ceifa as centúrias com mais eficácia do que as flechas púnicas. Os relatórios enviados ao Capitólio estão repletos de estatísticas assustadoras. O moedor de carne consome metodicamente centenas de efetivos por semana. A Grande Roma perde seus melhores filhos em assaltos sem sentido, intermináveis e estéreis. Os generais romanos compravam seus cargos prestigiosos com ouro, mas sob as muralhas inexpugnáveis de Cartago, o pagamento teve que ser feito exclusivamente com carne humana. Os cartagineses sitiados não se limitaram a uma defesa passiva e cega. Aquela era a terra deles. À noite, realizavam incursões ousadas e suicidas. Sombras deslizavam silenciosamente por passagens secretas. Reduziam a cinzas as desajeitadas máquinas de cerco inimigas. Cortavam silenciosamente as gargantas de sentinelas adormecidos na escuridão total. O medo-pânico instalou-se firmemente nas tendas dos vencedores. O comando da metrópole perdeu definitivamente o controle da situação. Legados de alto escalão eram substituídos um após o outro, mas ninguém conseguia arrombar aquela gaiola de pedra. A disciplina nas legiões desmoronava rapidamente. Soldados cansados e enfurecidos começaram a saquear aldeias vizinhas, esquecendo-se do regulamento militar. O exército de elite transformava-se, a olhos vistos, em uma turba ingovernável. Poderiam os invasores saciados vencer um povo que não tem absolutamente nada a perder? A resposta estava escrita com sangue na areia. Não. O conflito geopolítico entrou em um beco sem saída doloroso. Essa humilhação era fisicamente insuportável para o Capitólio. A superpotência, acostumada a ditar sua vontade a continentes inteiros, patinava vergonhosamente sob as muralhas de uma cidade que ela mesma havia desarmado. Os políticos em Roma arrancavam os cabelos. A multidão nos fóruns exigia espetáculos, execuções e vitórias imediatas. Se Cartago resistisse, outras províncias submetidas certamente ergueriam a cabeça. O mito da invencibilidade das legiões de aço ruía. Nesse momento, a crise atinge seu limite. Era necessário um passo radical, um corte cirúrgico cruel e intransigente para salvar a campanha apodrecida. E esse cirurgião apareceu. Enquanto os velhos comandantes desviavam o olhar da vergonha indelével, um homem ganhava influência implacavelmente entre os oficiais do Estado-Maior. Ele não era propenso a histerias. Olhava para o caos sangrento sob as muralhas inexpugnáveis, com o olhar absolutamente frio e calculista de um engenheiro da morte. Não acreditava na sorte cega de ataques frontais. Desprezava a desorganização. Acreditava exclusivamente na lógica de ferro, no terror metódico e na ordem implacável. A cidade, embriagada com seus sucessos locais, ainda não suspeitava que um verdadeiro predador havia se aproximado. O nome desse predador era Públio Cornélio Cipião Emiliano.
Enquanto nos bastidores do Senado, em Roma, buscavam-se histericamente culpados pelo prolongado fiasco africano, este aristocrata de 38 anos analisava friamente os erros de seus antecessores. Na primavera de 147 a.C., ele recebe o comando supremo. Cipião chega ao fétido acampamento de cerco não como um salvador esperado. Ele chega como um cirurgião impiedoso para seu próprio exército. A primeira coisa que o novo comandante-geral vê não é a elite da superpotência. É uma escória decomposta de mercadores, saqueadores e prostitutas, que transformou o acampamento militar em um barulhento bazar oriental. A disciplina apodreceu viva. A reação de Cipião foi fulminante, calculista e gélida. Nada de discursos inflamados sobre a honra dos grandes antepassados. Nada de persuasão. A engrenagem cega da justiça militar de campanha começou a girar. Os tribunais carimbavam sentenças de morte com uma velocidade burocrática assustadora. Dezenas de legionários, flagrados em saques ou na menor desobediência, foram submetidos à pena capital. Execuções exemplares, açoites impiedosos. A liquidação total de todo o comércio ilegal ao redor do acampamento, em exatamente 48 horas. O que é mais terrível para um soldado comum? Um bárbaro enlouquecido de fúria com um machado pesado, ou um burocrata romano frio que olha para você exclusivamente como uma ferramenta defeituosa? Impérios não ganham guerras com emoções, ganham com lógica sem alma. Em poucos dias de terror absoluto, Cipião queimou a podridão de suas legiões com ferro em brasa. O rolo compressor de aço recuperou sua solidez monolítica. Só então, o predador voltou seu olhar para a presa. Cipião entendia o que os outros generais se recusavam a ver. Atacar aquelas malditas muralhas de 30 quilômetros significava continuar alimentando inutilmente a areia africana com carne romana. Cartago era absolutamente invulnerável por terra. Seus pulmões respiravam avidamente o vento salgado do mar. Enquanto o enorme porto comercial recebesse navios de contrabando com mantimentos, a metrópole poderia resistir por anos. Portanto, era preciso cortar o suprimento de oxigênio, cancelar os ataques frontais, iniciar o estrangulamento industrial de todo um povo. O que o comandante-geral ordenou causou um choque primitivo tanto em aliados quanto em inimigos. Ele decidiu cancelar o próprio mar. Seu plano de engenharia, genial e monstruoso, consistia na construção de um mole de pedra gigantesco, atravessando a entrada do porto principal. Uma barragem artificial deveria enclausurar a frota cartaginesa e bloquear a única rota de suprimento. Dezenas de milhares de legionários jogaram fora seus escudos e pegaram picaretas pesadas. Começou uma construção exaustiva, 24 horas por dia. A água salgada corroía a pele dos construtores. Blocos impossíveis de erguer quebravam ossos, mas a centopeia gigante de seres humanos continuava a lançar metodicamente rochas na baía. O ar encheu-se com o ruído seco da rocha sendo talhada e os baques surdos das pedras na água. No início, os defensores da cidade ficavam sobre as muralhas e riam abertamente daquela ideia insana. Aterrar o mar? A profundidade era enorme e as correntes submarinas incrivelmente traiçoeiras. Toneladas de rocha simplesmente desapareciam no abismo escuro. Semanas de trabalho forçado passavam e a água engolia avidamente o material de construção, sem deixar um único rastro na superfície. Parecia que os próprios elementos haviam se revoltado contra o insolente cálculo imperial. A engenharia falhava. No acampamento dos sitiantes, rumores sombrios começaram a circular. Será que o mar protegeria os púnicos? Mas Cipião permanecia na margem, como uma estátua de pedra. Um estalo de chicote. Mais 1000 escravos com sacos pesados de cascalho marcham diretamente para a água gelada. Ele aumentou o ritmo de forma maníaca. A largura da base do aterro atingiu dimensões ciclópicas. E de repente, em uma manhã fria, o dorso cinzento e áspero de um recife artificial apareceu na superfície da baía. O mar rendeu-se. O laço de pedra começou a apertar-se rapidamente no pescoço da metrópole condenada. O riso nas muralhas da fortaleza cessou abruptamente,
foi substituído por um silêncio espesso e pegajoso de terror absoluto. Imagine esta tortura. Você está em uma torre alta e vê, todos os dias, como uma linha de pedra cinzenta rasteja implacavelmente pela baía, cortando para sempre sua salvação. Centímetro a centímetro. Isso já não é guerra. É um processo matematicamente preciso de transformar uma cidade florescente na maior vala comum do mundo. Roma construía pontes magníficas para unir civilizações, mas este projeto foi criado exclusivamente para sufocar uma nação inteira em isolamento total. Quando o último rochedo gigante assentou-se em seu lugar com um estrondo surdo, selando a saída do porto, Cartago viu-se em um vácuo absoluto. A armadilha fechou-se. Os armazéns de alimentos começaram a esvaziar rapidamente. Pelas ruas estreitas e noturnas, rastejava o espectro invisível, mas tátil, da peste da fome. Nem um único grão de trigo entraria mais por aquelas muralhas. No entanto, uma fera acuada é capaz de saltos impossíveis na escuridão. Enquanto os legionários celebravam a conclusão de sua grande obra, nas docas internas de Cartago, profundas e ocultas de olhos alheios, já nascia um segredo novo e desesperado. Um segredo com cheiro forte de resina de pinho, ferro em brasa e uma esperança fantasmagórica. Essa esperança fantasmagórica vivia nas profundezas da terra. Respirava ofegante na escuridão absoluta do porto interno. As legiões romanas do outro lado da baía já celebravam a vitória final. Estavam inabalavelmente certas de sua superioridade. O inimigo estava bem trancado. O inimigo morria lentamente de inanição. O império antecipava uma presa fácil e sem sangue. Mas estavam catastroficamente enganados. Dentro da cidade isolada, o impossível acontecia. Uma multidão exaurida operava um verdadeiro milagre. As pessoas desafiaram a própria morte. Estavam construindo uma flotilha secreta. Golpe. Pausa. Golpe. Mas agora, esse ritmo industrial era completamente silencioso. Os marreteiros envolviam as ferramentas pesadas com trapos velhos. Nenhum som sequer deveria atravessar a muralha de pedra. O trabalho ocorria em isolamento total. Como construir navios de guerra do nada? Como criar uma frota a partir de entulho de construção? Os púnicos desmontavam os restos de suas próprias casas. Arrancavam pregos enferrujados de móveis velhos. Derretiam os últimos utensílios domésticos. Montavam uma arca para uma civilização condenada. Mergulhe nessa escuridão densa. Torne-se por um minuto um carpinteiro cartaginês anônimo. Seu estômago vazio contrai-se em uma cãibra dolorosa. O ar nas docas é incrivelmente abafado. Seus dedos estão esfolados em sangue há muito tempo. Você amarra nós navais rígidos pelo tato, na escuridão total. Inala o cheiro pesado de madeira molhada, resina quente e suor humano. Você não está apenas pregando tábuas tortas, está montando o mecanismo de salvação nacional. Você teria a vontade insana de continuar essa tortura monótona, sabendo que amanhã poderá ser reduzido a pó? Cipião Emiliano fechou hermeticamente a antiga saída do porto. Isso era um fato físico imutável. A monumental barreira de pedra bloqueou a água. Mas os cartagineses acuados decidiram reescrever a própria geografia. Se a porta antiga está emparedada, é preciso abrir uma nova, diretamente através da rocha sólida. Milhares de cidadãos famintos desceram a faixa costeira. Homens, mulheres, adolescentes. Começaram a cavar, com as mãos nuas, com pás gastas, com cacos afiados de louça quebrada. Roíam a rocha maniacamente. Cavavam um canal oculto em direção ao mar aberto. Longas semanas de trabalho forçado arrastaram-se. Nenhuma luz do dia, nenhum descanso. Apenas turnos noturnos exaustivos sob o ruído monótono das ondas. Centenas de trabalhadores morriam de exaustão total, diretamente no fundo daquela trincheira. Seus pulmões entupiam-se com pó de pedra. Os corpos eram arrastados silenciosamente para o lado. A linha de produção da sobrevivência não parava por um segundo. E então chegou o dia que abalou os alicerces da autoconfiança romana. Verão de 146 a.C.
O ar derretia sob um calor insuportável. Os legionários entediavam-se preguiçosamente em seus postos. E, de repente, a linha costeira explodiu. A terra literalmente se abriu. De densas nuvens de poeira branca, surgiram as proas afiadas de triremes pesadas. 1, 5, 20. 50 navios de guerra totalmente armados irromperam para a liberdade com um estrondo ensurdecedor. Atrás deles, vinham dezenas de embarcações menores. Os fantasmas ganharam carne e ressurgiram do nada. Foi uma paralisia absoluta. A superpotência estancou. Como reage um predador saciado quando a vítima semi-morta subitamente o golpeia com força? Ele se perde. A frota romana estava na costa absolutamente indefesa. As tripulações haviam desembarcado. Não havia guarda. As pesadas naus da República balançavam nas ondas como alvos de madeira vazios. A situação era cristalina. Bastava lançar uma dezena de tochas acesas. Queimar aquela floresta de mastros indefesa até as cinzas. Destruir todo o bloqueio marítimo em uma única hora. Mas aqui ocorre algo assustador. Uma falha fatal na lógica humana. Os cartagineses saíram para o mar aberto. Viram o pânico patético do inimigo onipotente. Respiraram com todo o peito o vento salgado da liberdade. Deleitaram-se com sua superioridade tática. E então, cometeram o maior suicídio histórico. Deram meia volta orgulhosamente e retornaram para o porto. Eles queriam uma batalha perfeita. Decidiram preparar-se melhor e travar um combate honesto e belo na manhã seguinte. 1 minuto de soberba devorou instantaneamente os últimos restos de bom senso. A estética da guerra venceu o instinto de preservação. A vaidade mata nações mais rápido do que balas de chumbo. Uma demonstração de forma, em vez de um golpe impiedoso pelas costas, é um luxo imperdoável para quem está à beira da própria sepultura. Você seria capaz de puxar o gatilho imediatamente, sem fazer um belo discurso diante do inimigo derrotado? Os púnicos não foram. 3 dias depois, o choque primitivo passou. Os legionários ficaram furiosos. Os romanos lotaram os convéses com uma infantaria raivosa e motivada. Começou um moedor de carne marítimo cruel. A esquadra fantasma lutou com um desespero fantástico e cego. Navios voavam em estilhaço sob os golpes dos esporões. Mas o momento precioso havia sido perdido irremediavelmente. A máquina de guerra romana triturou o milagre da engenharia em uma polpa ensanguentada. Os restos da frota cartaginesa vacilaram. Tentaram refugiar-se na bacia interna salvadora. E então, revelou-se um novo erro lógico de gelar o sangue. O canal artificial revelou-se estreito demais para uma retirada em massa. Os navios começaram a colidir uns com os outros em pânico. Ficavam mortalmente entalados na estreita passagem de pedra. Formou-se um engarrafamento gigantesco e imóvel de remos quebrados e cascos perfurados. Os romanos aproximaram-se. Começou o fuzilamento metódico e frio dos marinheiros encurralados. A armadilha mortal fechou-se por dentro. O grandioso avanço de engenharia transformou-se em uma ferida aberta. A passagem para o mar, criada ao custo de sofrimentos inimagináveis, agora atraía o inimigo de forma irresistível. Através dessa brecha artificial, Cipião viu claramente seu triunfo final. Os defensores abandonavam as posições costeiras em pânico. A agonia do longo cerco entrou em estágio terminal. As legiões da República preparavam-se para avançar com tudo por aquela brecha. À frente deles, esperava um verdadeiro inferno primitivo. Um labirinto estreito, asfixiante e multinível de ruas apertadas. Este labirinto estreito, sufocante e multinível de ruelas apertadas, tornou-se o maior pesadelo tático do exército imperial. Na primavera de 146 a.C., as legiões invadiram a Cidade Baixa através das fortificações portuárias abandonadas. Esperavam uma capitulação rápida e triunfal. Enganaram-se amargamente. Cartago não pretendia entregar-se à mercê dos vencedores. Os bairros residenciais eram um aglomerado incrivelmente denso. Prédios de 6 andares pairavam,
ameaçadores, sobre becos escuros e sinuosos. De cada janela choviam pedras pesadas, cacos afiados de telhas e tochas flamejantes. A vanguarda romana estancou instantaneamente. Veteranos protegidos por armaduras viram-se presos em fossos de pedra profundos, onde sua formação militar impecável não tinha valor algum. De cima, desabou sobre eles a fúria cega e contínua de um povo inteiro. Cada passo avançado custava perdas monstruosas à superpotência. Foi então que Cipião tomou uma decisão sem precedentes e de gelar o sangue. Se as ruas haviam se tornado armadilhas mortais, então não haveria mais ruas. O comandante-geral deu a ordem brutal de abrir caminho diretamente através dos edifícios residenciais. Começou uma guerra urbana claustrofóbica e desumana. A engrenagem da limpeza metódica passou a operar em potência máxima. Os legionários já não marchavam em belas formações ao som de fanfarras. Transformaram-se em um mecanismo desalmado de demolição de uma civilização alheia. Mergulhe neste caos absoluto. Torne-se, por um minuto, um infante romano da linha de frente. Seu escudo pesado está coberto por uma espessa poeira cinzenta. Você sufoca com a fumaça acre do cedro em chamas. Ouve-se o golpe de um ariete massivo, um estalo surdo. A parede do quarto de alguém desaba para dentro com um estrondo ensurdecedor. Você invade a escuridão, onde sombras invisíveis se agitam. Um golpe de espada. Mais um. Nada de nobreza antiga. Nada de honra militar refinada. Apenas a liquidação mecânica e rotineira de obstáculos vivos no aperto de um prédio de apartamentos. Você seria capaz de preservar os restos de sua humanidade enquanto apaga metodicamente do mapa, andar por andar, em nome da segurança estatal abstrata do seu império? 6 dias intermináveis. 144 horas de um inferno industrial contínuo. Cipião dividiu suas forças colossais em 3 turnos. Os legionários se revezavam conforme o cronograma para matar descansados. Era a expressão máxima do cinismo imperial. A burocratização da morte atingiu seu pico absoluto. Enquanto alguns soldados dormiam em um silêncio relativo, outros quebravam monotonamente as estruturas dos tetos. As casas ardiam por todos os lados. Os defensores agarravam-se desesperadamente aos telhados que desabavam. Vigas de madeira queimavam por completo. Centenas de pessoas eram lançadas em seu último voo sobre o calçamento em brasa. Os romanos não contavam o número de vítimas, contavam apenas os metros quadrados limpos do espaço capturado. Esquadrões de engenharia especializados operavam ganchos de ferro maciços. Arrastavam impiedosamente os corpos mutilados do caminho para trincheiras profundas, para não atrapalhar o avanço da pesada maquinaria de cerco. A vida humana tornou-se apenas um entulho de construção incômodo no caminho da Grande República. A segurança nacional é sempre a desculpa perfeita para desligar a consciência para sempre. O horror desta operação sem precedentes residia justamente em seu cálculo frio. Nada de pilhagem caótica de saqueadores, nada de emoções ou impulsos aleatórios. Apenas a inutilização rigorosa e regulamentada de uma metrópole rebelde, conforme um cronograma aprovado. O ar tornou-se tão denso de cinzas que a luz do dia desapareceu completamente. Cartago queimava viva em um crepúsculo artificial e amarelado. Na manhã do 4º dia de carnificina contínua, o vento mudou de direção repentinamente. As chamas saltaram instantaneamente para os setores já limpos pelos romanos. Os destacamentos de elite dos invasores viram-se completamente isolados em passagens estreitas pelo próprio fogo. Um pânico colossal estava prestes a estourar. O plano perfeito sofreu uma falha grave. A ameaça de morrer queimado na armadilha armada tornou-se absolutamente real. Mas a disciplina cruel prevaleceu novamente. Os comandantes ordenaram friamente a demolição de mais um enorme quarteirão residencial, apenas para criar um largo aceiro contra o fogo. Um bairro imenso, de arquitetura antiga, deixou de existir exclusivamente para salvar as centúrias encurraladas. Quem é o verdadeiro bárbaro nesta história? Os habitantes acuados, defendendo desesperadamente seus santuários, ou os oficiais iluminados da Itália, que transformaram o extermínio em massa em um cronograma de produção monótono e compassado?
Roma construía estradas magníficas para levar a lei, mas naquelas ruas africanas não havia lei. Havia apenas o processo cego e ensurdecedor de apagar a realidade. Ao final do 6º dia desse trabalho impensável, a Cidade Baixa finalmente deixou de existir. Praças barulhentas, vilas luxuosas, bairros artesanais fervilhantes. Tudo se transformou em um único deserto gigante, fumegante e absolutamente plano de pedra enegrecida e cinzas. As legiões abriram seu caminho terrível até o coração do gigante derrotado. O exército enorme e exausto dos vencedores parou para recuperar o fôlego diante da última fronteira. Diante deles, uma estrada de pedra sobrevivente subia íngreme, levando à colina sagrada de Birsa. Lá, atrás das muralhas monolíticas massivas do antigo templo, trancaram-se os últimos sobreviventes da cidade. E lá também se escondia o homem que, ainda ontem, jurava morrer, mas não entregar sua pátria ao despedaçamento do inimigo. Este homem, que ontem jurava em voz alta transformar cada pedra em um altar de resistência, agora se escondia no topo. A colina sagrada de Birsa era a última ilha de vida em um oceano morto e fumegante. No final da primavera de 146 a.C., reuniram-se ali os restos de um povo outrora orgulhoso. 50.000 refugiados exaustos e aterrorizados. Eles se apertavam uns contra os outros atrás das pesadas muralhas de pedra do templo de Esmun. O ar naquela altitude era insuportavelmente denso de poeira de demolição e do cheiro amargo de carne queimada. As legiões de elite apertavam seu cerco de aço de forma lenta, mas absolutamente inevitável. Sinta o peso desta subida final. Torne-se, por um minuto, um centurião romano. Suas sandálias cravejadas deslizam pelo mármore branco liso dos degraus, densamente banhado pelo sangue pegajoso de outrem. Você respira com dificuldade. Olha para cima, onde, contra o céu artificialmente negro, ergue-se o telhado dourado da cidadela. Você já não sente fúria há muito tempo. Não sente ódio pelo inimigo acuado. Apenas um cansaço surdo e pulsante. A superpotência está apenas encerrando seu incrivelmente longo dia de trabalho. O processo de desmantelamento da civilização antiga passa suavemente para uma fase burocrática final de rotina. A multidão exausta de defensores não aguentou. O pavor primitivo da morte iminente quebrou definitivamente a vontade dos civis. Os velhos sacerdotes saíram ao encontro dos vencedores, implorando por um único dom: o direito de permanecerem como escravos sem direitos, mas mantendo o próprio pulso. Cipião Emiliano, agindo com o pragmatismo frio de um típico contador romano, concedeu-lhes essa vida. 50.000 pessoas foram imediatamente triadas. Foram silenciosamente acorrentadas com ferros pesados e enviadas para os mercados de escravos. A máquina burocrática funcionou perfeitamente. Nada de assassinatos caóticos nas praças. Apenas lucro financeiro puro e matematicamente calculado. No entanto, dentro do próprio santuário, restou um punhado de condenados. 900 pessoas. Eram desertores romanos para quem, desde o início, não havia caminho de volta. Para eles, qualquer forma de capitulação significava uma morte agonizante em uma cruz de madeira. Junto a eles, escondia-se o comandante-geral Asdrúbal, com sua família. Pessoas que já não tinham absolutamente nada a perder. E quando os pesados arietes começaram a esmagar metodicamente as portas principais do templo, esses condenados tomaram uma última decisão, terrível em sua essência. Trancaram todas as portas por dentro e atearam fogo ao seu templo principal. As chamas rugentes subiram instantaneamente aos céus. O fogo começou a devorar vorazmente as antigas vigas de cedro. E é exatamente aqui, na beira do abismo escancarado, que ocorre uma falha absolutamente imprevista. Uma queda repentina de todas as máscaras. Quebra-se aquele que, por definição, deveria ter sido o símbolo de granito da resistência, o general Asdrúbal. O homem que, por longos meses, enviou impiedosamente milhares de seus concidadãos para a morte certa,
ao ver-se cara a cara com as chamas reais que queimavam a pele, subitamente perde a razão por um medo animal. Quanto vale o juramento patriótico pomposo de um político quando o fogo começa a lamber suas próprias sandálias caras? Como mostra a história, não vale sequer um punhado de cinzas frias. Escondido de seus companheiros de luta, o líder supremo pega um ramo de oliveira da paz. Esgueira-se covardemente por uma passagem lateral, tomada pela fumaça. Corre rapidamente para baixo, tropeçando nos corpos de soldados que morreram exclusivamente por sua ambição desmedida. E então cai de joelhos diretamente na lama diante da liteira de Cipião. Beija humilhadamente as sandálias empoeiradas do general, implorando histericamente pela própria vida. O comandante romano sorri com desprezo. Ele não mata o traidor. Dá aos legionários uma ordem muito mais cruel: arrastar Asdrúbal para o lugar mais visível. Que os últimos defensores do templo em chamas se deliciem com este espetáculo lamentável. Foi o triunfo absoluto da arrogância imperial. Mostrar ao inimigo a decomposição moral pífia e miserável de seu líder. Um golpe mais terrível que qualquer espada. Você está disposto a morrer por um estado cujo líder já o vendeu por um gole de água? A resposta a essa traição monstruosa foi o acorde mais pungente de toda a campanha militar. No telhado do Esmun, em chamas, surge lentamente uma mulher, a esposa de Asdrúbal. Ela segura firmemente as mãos de seus 2 filhos pequenos. Seu rosto está coberto por uma fuligem negra espessa. Tente olhar para este mundo em colapso através dos olhos dela. O calor insuportável derrete os adornos em seu pescoço. E lá embaixo, na sombra absolutamente segura das tendas romanas, encolheu-se covardemente seu próprio marido, aquele que ainda de manhã jurava ser seu escudo fiel. Ela não chora, nem uma única lágrima. Sua voz firme supera facilmente o rugido profundo do fogo. Os historiadores antigos preservaram cuidadosamente suas palavras de gelar a alma. A ti, romano, os deuses não enviarão castigo algum. Tu apenas usas friamente o direito cruel da guerra. Mas este covarde miserável, aquele que traiu sua grande pátria, seus deuses, sua esposa e seus filhos, que ele seja maldito para sempre. Após essas palavras, ela se vira lentamente para seus filhos. O gesto de misericórdia materna neste lugar maldito assume a forma mais sombria. Ela realiza o último ritual fatal, garantindo que os meninos nunca caiam nas mãos dos mercadores de escravos romanos. E então, esta rainha de um mundo desmoronado, com uma majestade gélida, dá um passo consciente para dentro das chamas rugintes do inferno, junto com os últimos guerreiros de Cartago. O telhado maciço do antigo templo desaba para dentro com um estrondo ensurdecedor. Um pilar gigante de faíscas sobe sobre as ruínas. Nesse curto segundo, a civilização que governou os mares incondicionalmente por 700 anos deixa definitivamente de existir. Resta apenas um silêncio mortal. Cinzas cinzentas ao vento frio. E o jovem comandante romano, paralisado diante desse braseiro sem fim, com uma percepção súbita e profética da catástrofe iminente. Silêncio mortal. A poeira cinzenta entranha-se nas dobras do manto do comandante. O jovem comandante romano está paralisado diante desse braseiro sem fim. O vento, com um zumbido monótono, soprava as cinzas pelas pedras que esfriavam e enegreciam. Cipião Emiliano, o arquiteto do maior ato de terrorismo de Estado da antiguidade, olhava para a obra de suas mãos. Diante dele, não jazia apenas uma capital inimiga destruída. Escancarava-se um buraco negro e sem fundo na própria trama da história humana. 700 anos de desenvolvimento contínuo, 7 séculos de expedições marítimas incríveis, redes financeiras complexas e arquitetura monumental, tudo isso evaporou. Transformou-se em um descampado fétido e fumegante, em exatamente 144 horas de carnificina ininterrupta. O Senado enviara instruções extremamente claras e cirurgicamente precisas.
Os vencedores, categoricamente, não precisavam de novos edifícios espaçosos ou portos convenientes. Precisavam apenas de um vazio absoluto e estéril. Começou a fase final do apagamento burocrático metódico de uma nação inteira. A engrenagem da destruição não parou, apenas mudou de perfil. Os legionários deixaram de lado as espadas ensanguentadas e pegaram em suas mãos calejadas pesadas marretas e alavancas de ferro. O que, por algum milagre, sobrevivera à tempestade de fogo, era agora impiedosamente quebrado à mão. Pedra por pedra, coluna por coluna. A grande metrópole era nivelada ao chão com um pedantismo de gelar a alma. Os sacerdotes romanos traçaram um sulco profundo de arado diretamente pelas antigas praças comerciais centrais, entregando para sempre aquela terra ressequida a uma maldição ritual. Ninguém nunca mais teria o direito de construir moradias ali ou semear trigo. O mito de que os romanos cobriram as ruínas com sal surgiria muito mais tarde, mas ele transmite perfeitamente a própria essência do pensamento imperial. O sal mata a fertilidade para sempre. Eles queriam queimar a própria memória genética daquele lugar. Uma vitória absoluta que se tornou um veneno mortal para Roma. E aqui, na beira do abismo histórico escancarado, ocorre uma cena paradoxal e inacreditável. Ao lado de Cipião estava seu mentor próximo, o historiador grego Políbio. Ele virou-se para o comandante-geral e viu algo em que, para uma pessoa normal, era impossível acreditar. O cirurgião de ferro da República, o homem que, sem piscar, enviara friamente centenas de milhares de pessoas para o nada, estava parado e chorava baixinho. Pelo seu rosto, coberto pela poeira e fuligem, escorriam lágrimas reais. Mas ele não sentia um pingo de pena dos cartagineses queimados. O império, por princípio, é incapaz de compaixão pela vítima derrotada. Cipião chorava de um horror viscoso que paralisava suas entranhas, ao vislumbrar subitamente o futuro de sua própria pátria. Ele pronunciou em voz alta versos da antiga epopeia de Homero. Chegará o dia em que a sagrada Troia perecerá. Políbio perguntou baixinho o que significavam aquelas palavras estranhas no momento do maior triunfo. Cipião olhou para além do horizonte morto e respondeu com uma clareza extrema e assustadora. Agora, eu e tu olhamos para a morte merecida de uma potência poderosa. Mas eu penso na minha Roma natal. Cedo ou tarde, exatamente o mesmo destino nos alcançará. Não foi uma fraqueza momentânea ou um colapso nervoso. Foi a percepção fria e profética da principal e imutável lei geopolítica. A guerra total acionou o mecanismo irreversível de autodestruição do vencedor. O Estado que é privado para sempre de um inimigo de igual força está condenado a um suicídio agonizante. A destruição de Cartago em 146 a.C. tornou-se uma armadilha mental colossal. A hegemonia total pregou nos vencedores a peça mais cruel da história. Enquanto na margem oposta do Mediterrâneo existia um concorrente forte e mortal, as elites políticas romanas eram forçadas a manter-se unidas. A ameaça externa, por décadas, conteve suas ambições com o aro de ferro de uma disciplina rigorosa. O medo obrigava o Senado a buscar regularmente compromissos com seu próprio povo. Mas assim que esse medo primitivo desapareceu nas chamas rugentes da colina de Birsa, o aro de ferro rompeu-se com um estalo ensurdecedor. Reflita sobre este paradoxo histórico sinistro. A libertação total de uma ameaça existencial não trouxe a esperada Era de Ouro. Apenas abriu escancaradamente os portões para o inferno das guerras civis. A ganância dos políticos perdeu todos os limites. Riquezas incríveis, que fluíam das províncias africanas saqueadas, concentraram-se momentaneamente nas mãos de um grupo restrito de patrícios. Os camponeses, aqueles mesmos legionários comuns que por longos anos quebraram muros alheios com suas mãos calejadas, voltaram para a Itália e descobriram com horror que suas próprias terras ancestrais haviam sido compradas por ninharias ou roubadas descaradamente pelos oligarcas.
Os grandes triunfadores transformaram-se em mendigos amargurados nas ruas de sua própria capital. A ausência de um fator externo de contenção liberou uma energia destrutiva de potência inédita dentro da própria sociedade romana. Em apenas algumas décadas, as ruas pavimentadas da Cidade Eterna seriam inundadas até os tornozelos pelo sangue de seus próprios cidadãos. Começariam repressões políticas em massa e implacáveis. Reformadores seriam brutalmente espancados até a morte nos degraus do Capitólio por tentarem restaurar a justiça social. Legiões calejadas em combate deixariam de marchar contra inimigos externos e voltariam friamente suas lanças contra compatriotas. Na arena política, surgiriam ditadores cínicos que esmagariam as antigas instituições republicanas com a mesma metodicidade cega com que Cipião esmagara os bairros residenciais de Cartago. A loucura da onipotência absoluta devoraria inevitavelmente a própria essência da república por dentro. Roma construía aquedutos grandiosos para levar água, e Cartago construía navios enormes para levar o comércio. Mas ambos revelaram-se impotentes diante da paranoia cega do império. A verdadeira e profunda tragédia de 146 a.C. reside não apenas na morte física de uma civilização específica. Ela reside no fato terrível e irrefutável. Sobre as cinzas de um povo inteiro, é impossível construir a própria segurança. Qualquer um que aperte friamente o botão da aniquilação total aciona inevitavelmente um cronômetro oculto em uma bomba no seu próprio alicerce. Resta apenas o silêncio mortal das ruínas colossais. O vento frio, brincando indiferente com as cinzas de deuses há muito esquecidos, e o retrogosto amargo e acre de um triunfo absoluto que se tornou o início do fim incrivelmente longo da grande Roma. E agora, parado na beira desta enorme sepultura histórica, onde outrora batia forte o coração do Senhor dos Mares, responda a uma pergunta. É a autoridade absoluta e ilimitada capaz de trazer a paz eterna a uma nação, ou é apenas uma bela ilusão que mascara o primeiro passo no abismo do suicídio inevitável?